a família é completamente nocauteada por aquele policial estranho. E depois de terem sido nocauteados, Marvin ele acaba acordando dentro daquela sala onde está aqueles cadáveres mutilados. E ele acaba vendo um homem de camisa preta e que é muito parecido com o Brooklyn Guy, onde ele também acaba vendo a sua esposa amordaçada e acorrentada gritando desesperadamente, até que aquele impostor acaba escutando e diz: O que é isso? Ah, que bom que você acordou. Ah, isso é bom, isso é bom. Eu estarei com vocês em 1 minuto. What's going on? Hey, what's going on? Eu disse que estaria com você em 1 minuto. Sabe, ela era meio impaciente. Agora veja o que aconteceu com ela. Tudo bem. É sua vez agora. E aquele impostor, ele vai na direção do casal que estavam completamente desesperados, para ele dizer bem na cara deles para não fazerem tanto barulho, pois se eles continuassem a ficar gritando ou até mesmo berrando, ambos os dois iriam perder as suas bocas, até que ele aponta para uma de suas vítimas, dando um grande aviso para eles, onde uma das vítimas dele, que não parava de gritar ou berrar, acabou tendo a mandíbula superior arrancada de sua cabeça. E ainda por cima, o cabra ainda tem a audácia de dizer o gato comeu a língua dele, para depois ele meter o gato arrancou a mandíbula dele. Tanto que ele ainda ameaça o casal, dizendo: Eu recomendo que ambos calarem essa boca! Ou então você acaba como aquele cara ali, e a julgar pela maneira na qual ele não gostou muito. Veja, eu disse pra você não abrir isso, mas você fez isso e aqui nós estamos. E esse assassino, ele fala bem na cara que esses assassinatos que ele cometeu foi por causa da sua esposa, e provavelmente a esposa dele acabou o largando, fazendo com que ele acabasse enlouquecendo por completo. E quando chegava novas pessoas, novas famílias, quando se mudavam naquela casa, ele sempre falava para eles não abrirem aquela porta. E essas famílias que não deram ouvidos a ele acabaram abrindo a porta e tiveram que ser assassinadas brutalmente, ao ponto do assassino ter um certo surto psicótico. E vocês sabem, eu gostava de vocês! Vocês foram legais e agora? Esperem aí, eu preciso fazer alguma coisa. Veja, eu disse para eles não abrirem a porta, mas eles abriram e agora? Eu tenho que cortar! É isso que acontece! É isso que acontece quando eles abrem a porta e tem que fazer isso! Sim, era isso mesmo. É disso que o papai precisava. E o assassino, ele vai novamente ao casal que estava em puro pânico. E o assassino, que já estava de saco cheio de ouvir eles gritando, ele acaba dando uma marretada na cabeça da Rose, fazendo com que ela ficasse nocauteada. E o seu marido acaba gritando desesperadamente após ver a sua esposa ter levado uma marretada na cabeça. Até que é mostrado o que aquele assassino faz com as suas vítimas. Quando ele assassinava alguma pessoa, deixando o corpo deles completamente destroçados, ele basicamente fotografava os corpos para ele colocar as fotos na parede, como uma espécie de troféu. Um troféu bem macabro e de maneira bem bizarra. E essa cena em específica mostra muito bem no quão lunático e o quão cruel esse assassino ele é. Tanto que ele acaba pegando uma serra e indo em uma de suas vítimas que já não está mais entre nós, para ele poder arrancar a sua cabeça, para ele acabar indo na direção do Marvin. E o pai, que já estava desesperado em ver a sua esposa e o seu filho completamente desmaiados, e o pai completamente desesperado e confuso, tanto que ele ainda questiona e pergunta para ele se ele era o Brooklyn Guy, se ele era o policial, se ele era médico ou algo do tipo, até que ele responde admitindo que ele não era policial, médico, encanador e muito menos construtor de obra. Tanto que ele ainda mostra os uniformes que estão lá na parede, deixando muito bem claro que ele não era o Brooklyn Guy.
Aquele era Dois Bad Things Guy, que é o seu irmão gêmeo. E ele matou tantas, mas tantas pessoas que ele deixou guardado as suas roupas, os seus uniformes de trabalho. Porque quando tinha algum problema com a família lá na casa, pensando que era o Brooklyn Guy, onde ele pegava as roupas, abria e descia uma das janelas da casa para ele ficar na frente da porta como se ele tivesse chegado de maneira rápida. Tanto que ele ainda disse que ele ainda gostava da família, que ele gostava mais do Marvin. E ele via o Marvin como um amigo de confiança, desde que ele e a sua família se mudaram naquela casa. Só que eles tinham que fazer uma única coisa, que é não quebrar uma regra da casa, que é não abrir aquela porta. Pois se eles não abrissem e entrassem na porta, nada disso estaria acontecendo com ele, a sua esposa e o seu filho. E o Marvin, ele acaba implorando, pedindo para ele deixar ele ir e falando que não iria contar para ninguém. Mas como o assassino não é bobo nem nada, ele disse para ele que não. Mas como a família acabou quebrando uma das regras da casa, ambos os três, eles seriam assassinados ali mesmo. E ambos os três seriam mais uma de suas vítimas. Tanto que ele acabou se acostumando com o tempo. E a primeira vítima que seria morta nas mãos dele seria a Rosie. E o seu marido acaba gritando de maneira desesperadora, pois ele iria assassinar ela ali mesmo. Pois ele iria colocar ela na parede, ao ponto dele mandar o marido calar a boca, pois ele também seria o próximo. E enquanto ele olha a Rosie completamente desmaiada, isso daqui acaba acontecendo. Vamos ver o que eu uso pra isso. Onde está minha serra? O assassino acaba sendo morto com um tiro na cabeça. E quem acabou salvando o dia e matando o assassino foi o Brooklyn Guy original. E o próprio Brooklyn Guy, ele acaba ficando surpreso em ver que a família conseguiu sobreviver nas mãos do seu irmão gêmeo do mal, Dois Bad Things Guy. E o Marvin fica completamente confuso em relação a isso. E o Brooklyn Guy, ele acaba falando pro Marvin que ele iria explicar isso quando ele tirar ele e a sua família naquele lugar perturbador. E aí, nós é mostrado Marvin, Rosie e Jeff todos vivos e bem, por terem sido os únicos sobreviventes nas mãos do Dois Bad Things Guy. Tanto que a Rosie está até com um gesso na cabeça por causa da marretada que ela levou. E o Brooklyn Guy, ele explica a diferença entre ele e o seu irmão gêmeo, onde o próprio Brooklyn Guy, ele é o do bem, e o Dois Bad Things Guy, o do mal. Tanto que o Brooklyn Guy, ele ficou fora por 7 meses. E por causa desses 7 meses que ele ficou fora, o seu irmão, ele se aproveitou disso tudo para ele cometer esses assassinatos, onde o seu irmão, ele acabou tirando a vida de 26 pessoas, sendo elas famílias. 26 pessoas que foram brutalmente assassinadas nas mãos dele. E Marvin, Rosie e Jeff, eles seriam as próximas vítimas dele, que no total seria 29 assassinatos se a família não fosse salva pelo Brooklyn Guy. E a família agradece ao Brooklyn Guy por ele ter salvado a vida deles, e o próprio, ele vai embora. E enquanto pai, mãe e filho ficam sentados no sofá, sãos e salvos nas mãos daquele assassino que está literalmente morto. E o vídeo acaba com a família literalmente bem. Esse filme em si, ele é sem sombra de dúvidas um dos filmes mais bizarros e mais perturbadores que o Logan já fez em toda a sua vida. E o que me assusta é a atuação dos atores. Os atores realmente fizeram um ótimo trabalho dando a alma para os personagens, como se estivessem em uma situação completamente deplorável e até mesmo assustadora, ao ponto de deixar o telespectador completamente desconfortável e com o coração acelerado, como no meu caso inclusive. E meu amigo, eu literalmente quero parabenizar os atores porque eles realmente fizeram um ótimo trabalho para darem a voz para esses personagens. E bom, como eu já contei a história de The Secret Door, agora eu irei falar da versão do Dois Bad Things Guy, ou Dois Evil Things Guy,
lá da All Shucks e do Friday Night Funk, que é a qual que tá todo mundo esperando para que eu falasse de uma vez por todas. Pois então, vamos falar agora da versão do personagem lá da All Shucks.